Sensor magnético. É um sensor simples, utilizado em portas e janelas, onde na abertura dessas portas e no afastamento das partes desse sensor vai gerar uma condição de alarme. Sensor infravermelho passivo. Esse sensor, na verdade, ele detecta variações de radiação de luz infravermelha, ou seja, variação de temperatura do ambiente. Esse sensor tem como referência a temperatura do ambiente. E uma vez uma pessoa adentrando a esse espaço, vai provocar uma variação de temperatura. Variação essa que será percebida por esse sensor e irá gerar uma condição de alarme. A área de atuação ou captação é dada basicamente por dois fatores: o alcance e o ângulo de abertura horizontal dada pela lente. Assim, podemos dimensionar a área de captação e escolher o melhor sensor para cada situação, para cada ambiente. Em locais onde existe a possibilidade de circulação de animais, utiliza-se o recurso de Pet Alley ou Pet Immunity, que na verdade faz com que bloqueie-se a captação de radiação abaixo de 1 metro. Tipos de cobertura de ambiente. Geral, abertura de visão com ângulos variando entre 85 e 110 graus e em vários níveis, incluindo o ângulo zero vertical abaixo do sensor. O seu raio de cobertura poderá variar entre 8 a 15 metros. Corredor, abertura de visão com ângulo bem fechado, por volta de 22 graus, com um raio de cobertura variando de 20 a 30 metros. Corredor duplo, abertura de visão dupla, variando de 85 a 110 graus entre si e com 20 graus cada uma, e tem um raio de cobertura variando de 20 a 30 metros. Cortina, abertura de visão em torno de 8 graus, formando uma barreira junto à parede, com um raio de cobertura de 12 a 15 metros. E instalação no teto, que vai ter uma abertura de 360 graus e um raio de cobertura aproximadamente de 3 vezes a altura onde ele está instalado. A sua instalação não deve ultrapassar a 3,5 metros acima do solo. Para que se evite alarmes indesejados, são necessários que alguns cuidados sejam tomados no momento da instalação desses sensores. Primeiro, não instalar o sensor voltado para janelas, onde a incidência de sol seja alta. Segundo, não instalar o sensor voltado para lareiras ou aquecedores. Terceiro, não instalar o sensor em locais onde existe uma grande quantidade de ar quente em circulação. E quarto, deve-se tomar cuidado em locais onde existam pequenos insetos que possam vir a penetrar no interior do sensor. O sensor de micro-ondas ele é constituído de 3 elementos: um emissor, um receptor e um circuito de análise e ativação. Do primeiro elemento, parte um sinal com frequência de 10 GHz, que ao ser refletida, ele volta para a segunda unidade, que é lida e percebida sem variação. No caso de objetos estarem circulando pelo local, a frequência de ida será diferente da de volta, o que vai gerar a condição de alarme. Alguns cuidados devem ser tomados na instalação do sensor, desse tipo de sensor. Primeiro, evitar a colocação a menos de 3 metros de lâmpadas fluorescentes. Segundo, evitar direcionar a energia transmitida para materiais metálicos não fixos, paredes finas ou grandes portas metálicas que possam vibrar. Terceiro, não direcionar a energia transmitida para janelas, paredes de madeira ou qualquer parede onde possa penetrar energia. Quarto, não direcionar o sensor para máquinas giratórias, a exemplo de ventiladores. Sensor infravermelho ativo, também chamado de barreira infravermelha, pois é um dispositivo que funciona na verdade como uma barreira física, podendo utilizar em perímetro ou dentro da organização. É composto também de um transmissor e um receptor. Do primeiro irá partir um feixe ou alguns feixes de luz infravermelha, que será percebido pelo segundo elemento, que na verdade é o receptor. Toda vez que esses feixes forem cortados, gerará uma condição de alarme. Os sensores possuem feixe duplo ou quádruplo, e, evidentemente, quanto maior o número de feixes, maior a probabilidade da não ocorrência de alarme indesejado. Outro componente importante do subsistema de alarme, com o mesmo nível de importância também do subsistema de CFTV, é o meio de comunicação. Basicamente, nós temos também duas alternativas: sistemas com fio e sistemas sem fio. Os sistemas com fio são aqueles em que a comunicação entre a central de processamento e os detectores dos sensores é feita através de fio, podendo ser instalados vários sensores em cada zona de proteção. Nos sistemas sem fio, onde a comunicação é feita através de sinais de radiofrequência, é instalado um sensor por zona de controle. O terceiro componente do subsistema de alarme são os delatores.
que são componentes desses subsistemas que têm a função de avisar sobre eventos de alarme ocorridos. Basicamente, nós temos a sirene, a luz, a discadora e o monitoramento. A sirene é um dispositivo que tem a finalidade de emitir um sinal sonoro. Sinal sonoro é esse de alta intensidade. É importante que nós tenhamos muito cuidado na instalação desse recurso para que ela não seja cortada. No caso do delator luz, como o próprio nome diz, o alarme vai ser percebido através de um forte sinal luminoso. Sinal esse que tem que ser percebido também claramente pela equipe de segurança. A terceira alternativa, que é a discadora, é um dispositivo ligado à linha telefônica, que vai emitir um sinal ou mensagem por telefone quando ativado pelo painel de alarme. A discadora pode armazenar vários números de telefones em sua memória. E o monitoramento, isso vai ser feito normalmente por empresa de segurança, terceirizada, ou então dentro do próprio ambiente físico da empresa, e nele vão chegar todos os sinais de alarme, e a depender do que seja previamente estabelecido em contrato, poderá haver deslocamento de viatura, acionamento da polícia, informe ao cliente e outras alternativas possíveis. Central de alarme é o quarto dispositivo, o quarto componente do subsistema de alarme. Ele é um dispositivo que controla todo o subsistema de alarme, recebendo sinais de sensores, podendo classificá-los ou não, e aciona os delatores. Ele é muito importante o local onde vai ser ocorrido o disparo. É importante que a central de monitoramento saiba exatamente onde está acontecendo o disparo. Com essa finalidade, foram criadas subdivisões, chamadas de setores ou zonas. Esses setores podem ser classificados em temporizados, que são aqueles setores onde os sensores não irão disparar imediatamente, possibilitando assim a ativação e desativação desse subsistema. As zonas imediatas são aquelas que, uma vez percebidas uma condição de alarme, ele é automaticamente enviado para a central. 24 horas são aqueles setores que funcionam mesmo com a central desativada. A função de pânico, que é um setor que informa uma condição de grande ameaça, e o setor de incêndio, utilizado para sensores de incêndio, visando a parte de combate e prevenção a incêndio. Alguns pontos são essenciais na instalação desse subsistema. Primeiro, uma avaliação criteriosa da disposição dos sensores, procurando dar máxima segurança com menor custo. Segundo, otimização da fiação, procurando deixá-la a mais curta possível, e deve-se evitar o paralelismo com redes elétricas e telefônicas. Instalar sensores, sirenes, painéis, fios de tal forma que fique o menos visível possível. Deve-se evitar o máximo de alarmes indesejáveis, até porque essa situação irá tirar a credibilidade desse subsistema. As sirenes e as lâmpadas devem ser protegidas contra corte e evitar a instalação da central muito à vista das pessoas. Cerca elétrica. Cerca elétrica é um recurso, na verdade, para potencializar o subsistema de barreira física. Ela possui alta voltagem, em torno de 8.000 volts, porém uma corrente baixa, e existindo um intervalo entre os choques, por este motivo, inclusive chamada de cerca elétrica pulsativa. Os principais componentes deste recurso são a central, as hastes de fixação dos arames, os isoladores, os arames, alimentação por bateria e autoproteção por alarme. Existem alguns aspectos jurídicos que precisam ser levados em conta na utilização desse recurso eletrônico. Primeiro, a instalação de cerca elétrica ela não é proibida, pois trata-se de um exercício regular do direito. No artigo 5º da nossa Constituição, inciso 2º, diz que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude da lei. A cerca eletrificada é chamada de ofendículo, meio pelo qual o proprietário de um bem coloca aparelhos para impedir ou prevenir a invasão de sua propriedade. Os artigos 572 e 588 do Código Civil dizem o quê? Que o proprietário pode levar em seu terreno as construções que ele achar que deve fazer isso, salvo o direito dos seus vizinhos e os regulamentos administrativos. E tem o direito de cercar, murar, valar ou tampar qualquer modo o seu prédio. A maioria dos tribunais entende que o uso da cerca elétrica não exclui, porém, o crime de homicídio ou lesão corporal, caracterizando-se uma verdadeira imprudência do proprietário do bem, que vai responder civil e criminalmente pelos danos causados. A cerca elétrica pode ser utilizada
desde que seja rigoroso o controle por parte da instalação. Inclusive, nós temos hoje no Brasil uma normativa da ABNT que dá as diretrizes para a instalação da cerca elétrica. Cabos microfônicos e vibração também é uma alternativa para a barreira física. Esse sistema é destinado a detectar qualquer tipo de intrusão em cercas de arame ou alambrados. É um cabo coaxial que vai ser fixado por presilhas plásticas à barreira física e uma vez havendo a tentativa de ruptura, de corte dessa cerca, na verdade isso vai ser denunciado por esse subsistema. Cabos enterrados. Trata-se de um sistema composto por 3 cabos elétricos que vão ser enterrados, vão criar uma barreira eletromagnética que, ao ser transportada por uma pessoa, ela vai emitir uma situação de alarme. O condutor central funciona como um transmissor e os outros 2 como receptores, permitindo assim a análise das variações eletromagnéticas. Um recurso que potencializa a ronda do recurso humano é justamente a ronda eletrônica, que é um sistema que consiste basicamente na fixação de pontos de ronda, que são os botões, em locais estratégicos pré-estabelecidos no processo de diagnóstico da empresa. O preposto, ele vai realizar suas rondas utilizando um bastão e vai tocar com esse bastão nos botões. E isso vai gravar no sistema as informações da ronda. Os componentes básicos desse sistema são o quê? O bastão, a DLS, que é a leitora do bastão, cabo de ligação DLS computador, os botões, as plaquetas de fixação dos botões, chaveiro de identificação do rondante, DLS remota, carteira de eventos, software e manuais. Botão de pânico. É um sistema de alarme silencioso. Uma vez acionado, ele vai enviar uma mensagem para a empresa prestadora do serviço, informando que está ocorrendo uma situação de emergência. Existem alguns cuidados que precisam ser observados na utilização desse recurso. Primeiro, o acionamento só deve ocorrer realmente em situações de emergência. Haja vista que na maior parte das situações vai haver o deslocamento de uma viatura até o local. O equipamento deve ser utilizado com cuidado, evidentemente com o objetivo de não danificá-lo. O terceiro ponto a ser abordado nessa videoaula é o controle de acesso. Não o subsistema de controle de acesso propriamente dito. Isso nós discutimos na videoaula Sistema de Segurança. Mas sim os recursos eletrônicos que podem ser utilizados para potencializar o subsistema de controle de acesso. A primeira alternativa a ser utilizada são os detectores de metais. Eles devem ser utilizados nos processos de revista com a finalidade de dificultar o acesso ou de entrada ou de saída de metais na organização. Eu posso ter o detector manual, que vai ser utilizado diretamente pelo homem de segurança, e posso ter o detector tipo portal, como se fosse de fato uma porta, onde a pessoa irá passar através dela e, estando com metais no corpo, vai ser detectado por este equipamento. Os componentes básicos do detector tipo portal são